Olá, investidor Arrojá, tudo bem? E no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do primeiro trimestre de 2021 da AES Brasil. Esse resultado aí já estava bem esperado. Desde a semana passada a gente vem trazendo alguns vídeos aí sobre a empresa, algumas preocupações aí que o pessoal teve em relação à queda das ações, né? Então eu acredito que esse resultado trimestral deva trazer um pouco de luz aí pra gente. Então, hoje, dia 5 mesmo, a empresa divulgou aí fora do horário de mercado já, né, o resultado. Eles fizeram alguns destaques aqui, os quais eu vou repassar com vocês. Seria um aumento da margem líquida de 11% em relação ao primeiro trimestre de 2020. Então, a margem líquida foi de 447,8 milhões. As despesas operacionais e os custos também aumentaram um pouco, 9%. O EBITDA teve um aumento de 11,6%, que é muito bom. O lucro líquido também teve um aumento interessante aqui, de 93 milhões, então foi mais 23,4%. E a dívida líquida, e depois eu vou comentar um pouco sobre a dívida líquida, ela aumentou, porém a alavancagem da empresa está um pouco menor. Então, quais foram os principais destaques? Isso aqui foram dois pontos muito interessantes que eu achei. Eles fizeram a assinatura de 2 PPA, um com a Ferbasa, para fornecimento aí de 80 milhões de watts médios por um prazo de 20 anos, com a entrega de energia a partir de 2024. Então a gente pode esperar que lá para 2024 deva ter mais um aumento aqui de energia, de geração de energia, né? Então esse projeto vai começar esse ano e a capacidade instalada dele vai ser de 165, um pouquinho mais que o dobro aqui, acredito que é para ter uma margem de segurança. E o outro é com a Minas Ligas, para um fornecimento aí de 21 megawatts médios pelo prazo de 20 anos também. Mas ele vai começar um pouco antes, vai ser em 2023. Esse projeto está previsto para 43 megawatts de energia instalada e tem o início da construção previsto para esse ano também. Sobre o PPA, o que eles falam aqui? Ó? Ele é um Power Purchase Agreement, que seria um acordo, um contrato para compra e venda de energia de longo prazo, e sempre realizado entre uma empresa de desenvolvedora de energia renovável e um consumidor. Então esse aqui é o site da Iberdrola. A Iberdrola é do grupo da Neo Energia, que também tem ações aqui na nossa bolsa. Eles têm todo um artigo aqui explicando sobre PPAs e como é que funciona. Tem umas visões de mercado aqui. Eu vou deixar um link para vocês, que eles mostram um pouco como é que funciona. Vou deixar o link e vocês leem com calma, porque não é o foco do vídeo falar sobre PPA. Então, continuando. Aqui eles falam sobre a estratégia de crescimento, né? Fizeram um acordo de investimento no valor de 855 milhões de reais em equity dentro da Guaimbê Holding. Então vai ser feito através de uma subscrição de ações preferenciais. Isso aqui é uma das empresas que está dentro do guarda-chuva da AES Brasil. A ideia é que esse valor seja utilizado para ampliação do portfólio de projetos de geração de energia renovável. Bem interessante também. Eles estão cada vez mais abrindo o leque para esse lado de energia solar e energia eólica, para não depender tanto só da energia hidrelétrica, né, que é a maior fonte de geração ainda hoje da empresa. Também conclusão da compra do complexo eólico MS e complexo eólico de Santos, em 30 de abril. Notem que, apesar de hoje ser 5 de maio, esse relatório ele se refere aos primeiros 3 meses. Então, o limite aqui é o dia 31 de março. Então, para fins de trimestre, essa data 30 de abril ainda seria para o segundo trimestre. Então, a gente vai ver esse resultado aqui provavelmente no próximo trimestre, então no resultado do segundo T. Aqui eles falam um pouco sobre os indicadores de recursos naturais. Então, teve algumas quedas aqui na afluência. Níveis de reservatório, nível de afluência da bacia do Rio Grande, bacia do Rio Tietê, menos 40%, menos 30%, menos 17%. Isso aqui que talvez tenha gerado um pouco de preocupação com relação ao resultado do trimestre, pois números menores aqui significa que tem menos água, né? Aqui eles comentam a geração em fontes hídricas teve uma redução de 22% em relação ao trimestre do ano anterior. Então era 3 mil aqui contra 2,3 esse ano. Alguns indicadores financeiros, apesar de tudo isso, a empresa ainda conseguiu ter 12% a mais de receita líquida esse ano, no primeiro trimestre. Ela acabou tendo que comprar um pouco mais de energia, em função da redução da geração hídrica, né? Ela teve que comprar do sistema essa energia. Mesmo assim, teve um aumento de EBITDA, de 11%. O lucro líquido teve um reajuste, aí, um aumento de 23%, que é muito bom, saindo aí de 75,3 milhões para 93 milhões. Bom, aqui teve uma distribuição de dividendos que está anunciada aqui. Na verdade, eles não tinham anunciado antes desse relatório, né? Ela está um pouco mais para baixo, eu já vou falar disso também. Foi uma distribuição um pouco menor esse ano, 89 do ano passado contra 68 desse ano. O que, como houve uma queda de cotação, o dividend yield acabou ficando um pouco maior, 0,2 pontos percentuais.
E aqui num ponto que vocês vão lembrar, talvez do outro vídeo que a gente conversou, eles vinham fazer um payout acima de 100% e esse ano eles corrigiram isso em 45%. Na verdade, eles vão pagar um payout de 73%, que eu acho muito saudável. Eu não acho muito bom eles pagarem acima de 100%, porque esse dinheiro está saindo de alguma outra coisa. Então, como é que tu vai ter um lucro ali de X e vai pagar mais do que X como distribuição? Para mim não faz sentido. Aqui eles falam sobre a geração então das usinas hidráulicas, ou seja, as que geram a partir de água. Olhem que interessante a observação que tem aqui, ó. Por determinação do Operador Nacional do Sistema, houve uma redução no despacho das usinas hídricas e aumento no despacho das usinas térmicas, fora da ordem de mérito, com finalidade de preservar os reservatórios no cenário de afluência abaixo do esperado para o período úmido. Ou seja, o próprio Operador Nacional do Sistema, para preservar o ciclo normal, digamos assim, dos recursos ali da água, para evitar problemas de seca de rio e coisas assim, eles mandaram aqui, ó, desativa aí um pouco da capacidade de geração para que a gente possa manter as coisas funcionando. Então, em média, houve uma redução aqui de energia gerada em 20%, quase 21%. Então, em média aqui, ó, teve alguns aí até 36, menos 30, bastante afetados alguns trechos aí da geração. Então, isso aqui eram alguns fatores, e até o pessoal comentou nos comentários do vídeo anterior, essa questão de que várias das fontes deles estavam com baixo período de água, não tem chovido na região, então ocorre esse desabastecimento aí. Por isso também talvez tenha aumentado os custos, né? Como teve que se utilizar energia térmica no lugar da hídrica, e a térmica é muito mais cara, acontece essa situação aí. Mas nem tudo é só notícia triste. Tem algumas coisas bem interessantes aqui. Esse aumento da receita líquida, então, na verdade, ele não é todo recorrente, né? Tem alguns eventos não recorrentes aqui no meio. Por exemplo, aqui eles comentam, houve um ressarcimento do GSF, que a gente comentou lá em cima, dos 35,9 milhões. Que mais? Aumento de margem eólica de 29 milhões em razão da contribuição do complexo Ventos e da geração do complexo Alto Sertão 2. Então, provavelmente teve mais vento na região, eles conseguiram gerar um pouco mais de vento do que a média que se esperava para o período nesses parques eólicos. E aqui também incremento de margem solar de 2,1 milhões, reflexo da maior geração do complexo Guaimbe. E por último, só para finalizar aqui, nós tínhamos comentado um cálculo de simulado de dividendos que a gente esperava receber, né, que a gente imaginava receber para esse trimestre. Então vejam que a gente quase acertou o número no nosso teste, nosso exercício. Eu tinha sugerido que a empresa fosse pagar 0,19 e na verdade ela anunciou 0,17 centavos por ação, que corresponde aí ao payout de 73. Lembrem que a gente comentou no outro vídeo que ela vinha fazendo uma média aí de payout, né, um pouco acima de 100%. Então, como agora ela ajustou, está mais ou menos em linha com aquele número que a gente tinha calculado, que é muito bom. Tá dentro da realidade, está dentro do esperado. Eles fizeram aqui uma projeção então de dividend yield de 4,7%. Não esperando muito nisso, tá? Isso aqui para mim mostra que a empresa está exatamente do mesmo jeito como estava antes de anunciar o resultado. Não foi tão impactada assim. Aquele evento de queda das ações que a gente observou nesses últimos dias aí foi realmente uma coisa atípica. Aparentemente foi só curto prazo mesmo, barulho como a gente sempre vê. Então, caso vocês queiram participar dessa remuneração aqui, a data base é do dia 10 de maio. E a partir do dia 11, então, já não tem mais direito ao recebimento desses dividendos. A gente poderia falar da dívida aqui também. Notem que a dívida aumentou de 2,9 bilhões do ano passado para 4,5 bilhões esse ano. Porém, como aumentou o EBITDA da empresa, a alavancagem ela representa um percentual menor. Então, ou seja, a empresa mesmo mais endividada, o múltiplo de dívida líquida ainda é menor, o que é muito bom. A empresa está bem encaminhada, isso aqui provavelmente deve aumentar. Os próximos investimentos ela deve captar mais dinheiro ainda. Tentar manter esse endividamento não muito alto. Isso é excelente. Bom, então é isso, pessoal. O vídeo já ficou bem extenso. Era isso que eu tinha para comentar sobre a AES Brasil. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais.